Mateus capítulo 19, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: Eis que alguém aproximando-se disse: Bom mestre, que farei para herdar, para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-te? E Jesus, olhando para eles, disse: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, como eu mencionei no estudo, conversando com a irmã Jo na sexta-feira, uma irmã que eu amo muito, os irmãos sabem, e ela disse que estava triste comigo, porque já tinha quase um mês que eu não ia visitá-la, que a gente ficou sem carro, ficou difícil de visitá-la, né? Mas aí nós fomos essa semana, e ela disse: Pastor, eu não estou pronto para morrer, por isso eu estou com medo de ficar doente, porque eu não tenho mais buscado como antes, só tenho chorado, só tenho orado pedindo ao Senhor misericórdia. Então ela não se sente apta, né, a morrer. Quem de nós também às vezes não se sente assim, né? Eu não posso morrer agora, porque talvez eu vá para o inferno, porque talvez eu não busque como eu estava buscando antes, talvez eu esteja assim, assado. E eu falei com ela: Não, minha irmã, não pense nisso. A palavra do Senhor diz: Aquele que acha estar de pé, cuide para que não caia. Não somos nós que nos sustentamos. Não é pela força do meu braço. Não sou eu que estou pronto, não sou eu que estou preparado. É o Senhor. É tudo Ele. Eu nunca vou estar pronto para morrer. Eu nunca vou estar preparado para morrer. Porque todos os dias eu erro. E se eu olhar e pensar e achar que o meu pecado me tirou a salvação, perdi a salvação naquele dia. Se eu tiver não pedido perdão ao Senhor antes, e é isso que eu tenho combatido muito, irmãos, contra alguns irmãos. Alguns irmãos se acham dignos de serem salvos. Eu converso muito aí fora, né? Quando a gente fala que eu não costumo dizer que sou pastor, eu costumo dizer que sou servo de Deus. E aí as pessoas tentam me trazer para a igreja deles. A igreja do poder, a igreja que é de Cristo de verdade, né? Vocês sabem esses slogans aí que tem, né? E aqueles irmãos se acham que eles vão ter a salvação e outros não. Acham que eles merecem a salvação e outros não. Acham que eles, por buscar muito, merecem. Eu busco muito, eu estou sempre forte, então eu mereço ser salvo. Eu não tenho nada que me impeça de ser salvo. Parece que não se lembram
que a oração do fariseu foi justamente isso. Parece que não se lembram que a oração que o Senhor condenou foi essa. E o Senhor nos ensinou uma oração de pedido de perdão todos os dias, de arrependimento de pecado, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Foi esse tipo de oração que o Senhor nos ensinou. A oração do fariseu era uma oração cheia de arrogância, de soberba, de Senhor, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. E por muitas das vezes, sem perceber, nós achamos que conseguimos alcançar o céu. Nós conseguimos alcançar a salvação. Eu peguei a salvação. Eu fui lá e conquistei. Porque a palavra diz que o céu é tomado à força. Não sabe que o original é tomado por esforços, é viver a vida em renúncia. Não que você vai ganhar a salvação por se esforçar. É o tomado por esforço. É dizer que você vai ter uma vida de renúncia quando você se converteu a Cristo. Mas não porque você mereceu, é porque Ele te deu. Entendem a diferença disso? Você entende que a salvação não foi condicionada? O Senhor Jesus Cristo morreu por todos aqueles que o receberem. Não foi condicionada aos atos que você faz. E por que você está falando isso, pastor? Porque foi justamente o que aconteceu com o jovem rico. Qual foi a pergunta do jovem rico? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E o Senhor Jesus Cristo, já sabendo de outras coisas, segue os mandamentos. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, nós podemos não seguir, dizer, eu não sou da lei, eu sou da graça, eu tenho outros mandamentos, mas será que a gente condiciona a nossa salvação a essas coisas? Será que a gente olha e diz, não, eu pequei, não estou salvo, pedi perdão, estou salvo de novo, pequei e fui riscado do livro da vida, não, me arrependi e voltei a ter o nome escrito no livro da vida. Será que é isso que você condiciona a sua vida, as suas atitudes? Ou você sabe que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado? Ou você sabe que Cristo conhece o teu coração, conhece o teu pensamento? Que todos os dias você deve sim se arrepender, se humilhar diante da presença de Deus. Mas que você deve compreender que não é o ato apenas de pedir perdão que te salva. O que te salvou foi o sacrifício na cruz. Você tem que entender que é Cristo que salva você. Que tudo que você faz é por agradecimento, é por reconhecimento e não para merecimento. Porque esse é o mal da igreja. Alguns se acham merecedores mais do que os outros. Alguns acham, eu busco mais, eu mereço mais. Esse é o mal da igreja. Você não vê isso em qualquer outra religião. Pelo contrário, nas outras religiões te ensinam, se você tem mais, você vai ajudar aquele que não tem. Você vai fazer ele crescer. Só no meio evangélico o irmão acha que ele pode alcançar um cargo porque ele tem mais conhecimento, porque ele é melhor. Se esquecem que a palavra de Deus diz que Ele não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Eu glorifico a Deus de um amigo meu que vai ser consagrado a pastor agora. E por isso eu vou estar lá na consagração dele. Ele vai ser o pastor da igreja. A Igreja Bíblica Cristã de São Gonçalo vai ser pastoreada por ele. Com certeza, tinham mais pessoas capacitadas. Tem pastores de muitos anos lá. Mas aquele que Deus separou foi outro. Não é assim? Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Ele rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. O jovem rico achava que ele merecia salvação.
que era só ele fazer algo. Olha a arrogância desse homem, olha como esse homem era. A palavra do Senhor diz assim, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo diz: e por que você me chama bom? Não há um bom só, que é Deus? Ou seja, Jesus Cristo não estava dizendo que ele não era Deus. Estava dizendo: você veio até mim, perguntando o que você deve fazer para conquistar a salvação, a vida eterna. Mas você me chamou de bom, mas só me reconheceu como mestre. Você me reconhece também como Deus? Você me chamou bom porque você sabe que eu sou Deus, ou só porque quis me agradar? Por que você me chamou de bom? O Senhor Jesus Cristo pergunta para ele. Será que nós compreendemos que Jesus Cristo não é apenas nosso mestre, que Ele é o nosso Senhor? Ou então que Ele não é apenas nosso Senhor, é o nosso Pai também? Mas não apenas o nosso Pai, mas Ele também é o nosso Senhor, e acima de todas as coisas, porque algumas pessoas acham que porque Ele é meu Pai, eu não tenho que ter respeito, porque Ele é meu Pai, Ele tem que me dar tudo o que eu quero. Esquecem que é você quem faz o que Ele manda. Então você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor? Foi a pergunta praticamente que o Senhor fez para aquele homem. Você está me chamando de bom por quê? Não tem um bom só que é Deus? Ou seja, me explica aí, você reconhece que eu sou o Senhor ou não? Porque se você reconhecer que eu sou o Senhor, assim como aconteceu com os outros discípulos. A palavra do Senhor diz que quando Pedro fez aquela pesca maravilhosa, e que ele se depara com Jesus, ele se humilha e diz: Senhor, eu não sou digno de permanecer no mesmo lugar que você, porque o Senhor é o Senhor, não é apenas um mestre, não é apenas um fariseu daquela época, você é o Senhor, você faz maravilhas. E o Senhor disse para ele: vem cá, meu filho, eu vou te fazer pescador de homens agora. Ele reconheceu que Cristo era Senhor. Agora vamos para o jovem rico. Ele diz para o Senhor, 19:16. O Senhor Jesus Cristo diz para ele: por que me chamas bom? Não há um bom só que é Deus? Se queres, porém, entrar na vida, então guarda os mandamentos. Né? O próprio Cristo lá na frente vai dizer que os mandamentos não nos salvam. Mas ele queria ver se aquele homem entendia que Jesus Cristo tinha poder para salvá-lo, ou se ele só seguindo os mandamentos ele achar que ia se salvar. Então aquele homem, aí o Senhor diz para ele, disse-lhe o jovem, quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a palavra diz que o jovem então disse, dá a entender que o jovem cortou Jesus Cristo. Jesus Cristo estava dando muito, estava falando os 10 mandamentos, ou não? Estava ou não estava? Então aquele jovem diz: não, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Eu guardo os mandamentos desde a minha mocidade. Aí eu fico imaginando a mente de Cristo agora. Então você sabe que os mandamentos não te salvam. Tá. Então eu vou te dar um novo mandamento. Pega tudo que você tem e dá aos pobres. E depois vem e siga-me. Porque para me seguir tem que renunciar primeiro à tua vida. Para você querer o que você quer. Você quer o quê? Qual foi a pergunta do jovem rico? O que eu preciso fazer? Que bem eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? E o Senhor então respondeu para ele: você já fez todas as leis, não é? Você segue todos os mandamentos e você ainda acha que não é salvo, não é? Você sabe que não é salvo. Então faz o seguinte: abandona tudo que você tem e me segue. Sabe por quê? Só Cristo pode nos dar a vida eterna. Só seguir a Cristo, só nele temos vida eterna.
Não há vida eterna em nossas práticas, não há vida eterna nos nossos atos. A vida eterna consiste em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A vida eterna consiste na graça, misericórdia, favor imerecido. A salvação vem pela fé, pela graça, mediante a fé. Mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não ache que com as suas atitudes você vai merecer o céu. Não vai. Não ache que por muito buscar você merece algo de Deus. Não merece. Deus é santo, santo, santo. Por mais que o homem tente, ele não consegue alcançar a santidade de Deus. Entendam isso, irmãos. O homem não consegue alcançar nenhum nível de santidade. Quem dirá de ser santo, santo, santo? Quem dirá isso? O céu foi feito para santo, para justo. Nós somos pecadores, nós pecamos, erramos. Nem gosto dessa palavra de somos pecadores, mas nós praticamos o pecado ainda. Nós ainda fazemos isso. Não merecemos nada. É misericórdia e graça. Quando nós nos achamos melhor do que o irmão que está lá fora, nós achamos que merecemos algo. Não merecemos, irmãos. Não há nada que nós façamos para conseguir a vida eterna. A gente não está condicionado ao que nós fazemos, e sim ao que Cristo fez por nós. Por isso, nós não seremos condenados pelos pecados que cometemos. Seremos condenados pelo perdão que rejeitamos. Seremos perdoados pelo perdão que rejeitamos. Irmãos, entendam uma coisa. Nós somos a escória. Até os animais se respeitam mais do que a nós. Até os animais. Os humanos se corromperam de uma forma tão podre, que não há um justo sequer. A palavra do Senhor diz que Ele olhou para a terra e não achou nenhum justo. Não tinha ninguém, irmãos. Ninguém. Por mais que você pratique toda a lei não te salva de nada. Por mais que você queira praticar até os ensinamentos de Cristo, eu conheço muito ateu que diz: para mim Jesus Cristo é apenas um mestre, eu sigo os seus ensinamentos. De viver uma vida boa, de viver uma vida em paz com as pessoas. Existem pessoas que fazem isso, mas isso não é ser bom para Deus. A própria palavra diz aqui que o Senhor é bom, e só Ele é bom. Não significa que eu não posso dizer que ninguém é uma boa pessoa, mas que o bom que o Senhor se refere não é o mesmo que nós. Uma pessoa é boa para a gente porque a gente vê ela fazendo uma coisa boa, mas se muitas das vezes nós olharmos o que ela faz, nós olharmos o que ela faz, e que ela mesma às vezes se envergonha, ela mesma não se considera uma pessoa boa. Porque o nosso bom está condicionado às atitudes. O bom de Deus está condicionado à sua santidade. Então Deus olhou para nós e não viu ninguém bom, não viu um justo sequer, alguém que merecesse. Não tem. Não tem, irmãos. Não há nada que nós façamos. Então a primeira coisa que nós temos que entender é: o Senhor, a salvação está em Cristo Jesus. Unicamente nele, nele, nele. E aí, entendendo isso, para estar no corpo de Cristo, nós precisamos entender outras coisas. Entendendo que nós não merecemos, que a salvação não está pelos meus atos, mas sim pelo que Cristo fez por mim. Então agora, eu preciso tomar uma atitude. Andar com Cristo é a primeira atitude. O Senhor diz: vende tudo o que você tem e vem andar comigo.
vem andar comigo. Nós temos andado com Cristo? Nós temos verdadeiramente, estamos alinhados com Cristo? Será que nós estamos alinhados? Eu conheço gente que está alinhado com Paulo. Eu conheço gente que está alinhado com Moisés, que está alinhado com Pedro, mas não estão alinhados com Cristo. Bem, muito eu tenho que explicar a vocês que Paulo já foi repreendido. Pedro também foi repreendido. Mas Cristo, nunca. Será que vocês estão alinhados? Será que nós estamos alinhados com Cristo? Entendendo a salvação, o favor que Ele fez por nós? Irmãos, tem gente que está alinhado com a placa da igreja. Eu ouço alguns dizer que a igreja de Cristo é a igreja católica. A igreja de Cristo é a igreja Maranata. Que a igreja de Cristo é a igreja fulano, universal. Já ouvi dizer que a igreja de Cristo é a igreja bíblica cristã. Mas não é. Sinto lhe informar, não é. Nós fazemos parte de um corpo. Mas eu tenho certeza que há pessoas aqui que não estão nesse corpo. Eu não sei, eu, Wellington, não conheço. Mas sempre tem, irmãos. Sempre tem. Eu não posso me enganar e achar que todos serão salvos. Eu peço ao Senhor que todos nós sejamos. A minha oração é essa. Mas a verdade é que sempre tem alguém que ainda não está alinhado com Cristo, que não reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador, como a palavra diz, seu único Senhor e Salvador. Não podemos servir a outros senhores, não temos outro Salvador se não for Cristo, nem nós mesmos, nem o pastor fulano. Então sempre tem algo para alinhar. Mas a importância da unidade é que quando um membro, o sangue não circula até um membro, aquele membro, o que acontece com aquele membro? Ele morre. Se o sangue não chega até um determinado membro, ele morre. Eu aprendi no quartel a fazer um torniquete. Quando um dos membros é dilacerado, né? Mas, agora eu não lembro o tempo, né? Mas existe um tempo. Para que o sangue da pessoa não vá embora todo, você faz o torniquete que prende o sangue. Mas em um determinado tempo você tem que deixar esse sangue sair. Para que o seu corpo entenda que aquela parte do corpo não morreu. Para que talvez os médicos consigam trazer aquela parte de volta e você não precise ser amputado. Então há esse trabalho, porque o seu cérebro entende que o seu sangue não está chegando até lá. Olha como é que são as coisas. Olha como é que Deus é perfeito. E por isso o próprio Cristo fez a analogia do corpo humano como o corpo de Cristo. Nós temos que estar alinhados. O sangue tem que correr no mesmo lugar. Se o músculo, se um braço está fraco e o outro está forte, ele fica sobrecarregado. E por isso nós precisamos fortalecer esse braço também. Tudo isso mostrando que o corpo de Cristo cresce unido, está junto, está forte. E o corpo de Cristo não é apenas a nossa denominação. São todos os irmãos espalhados na face da terra. Já me perguntaram uma vez, pastor, tem uma igreja que a gente considera como seita. Eu saí de lá, a minha mãe me ensinou todos os princípios bíblicos de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, e tudo que eu sigo até hoje, e o que me fez sair daquela denominação, foi esses ensinamentos que eu percebi que eles eram contrários. Mas a minha mãe morreu, e ela ainda era dessa igreja. Você acha que ela foi para o inferno? E a pessoa com os olhos cheios de lágrimas. Eu falei, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. Lá no céu não tem placa. A palavra do Senhor diz que Ele olha para isso aqui. Porque muitos dirão a Ele, Senhor, eu profetizei em Teu nome.
Senhor, eu expulsei demônios em Teu nome. Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo em Teu nome. E ele diz, problema é de vocês, né? Sabe por quê? Eu nunca conheci vocês. Nunca tiveram intimidade comigo. Nunca me conheceram. Nunca souberam a minha vontade. Nunca tiveram desejo de ter intimidade comigo. Esses são aqueles que o Senhor lançará no fogo. A palavra não diz que tem uma lista de igrejas, de nome de igrejas. A palavra diz que há uma igreja, de Cristo. E por isso eu disse para essa irmã, a sua mãe dava um testemunho de serva de Cristo? Dava, pastor. Minha mãe acolhia os necessitados, minha mãe pregava o evangelho, mas a igreja que a gente estava era aquela. A gente tinha desejo de levar para lá. Falei, irmã, creia que o Senhor tem misericórdia e Ele conhece o coração da tua mãe. Mas a minha função a nossa função como pastor, como ovelhas de Cristo, como membros, é alertar. Fujam dos lobos. Fujam das seitas. Fujam. E por isso nós estamos aqui. Fujam daqueles que pregam em prol de você mesmo. Foi o que Cristo fez. Cristo, naquela época, ele era considerado um revolucionário. Ele não era como os outros fariseus, os ensinamentos dele eram diferentes. E alguns o reconheciam como mestre. Mas outros sabiam que ele era Senhor. Então não adianta você conhecer Jesus Cristo como mestre. Você tem que entender que Ele também é o seu Senhor. E a partir daí nós abandonamos tudo que nós temos. Porque nós compreendemos, irmãos, o favor que Ele nos fez. E agora, Senhor, eu sou prisioneiro de Cristo com todo amor, com toda gratidão. Muito obrigado. E aí nós servimos com excelência, com gratidão. E aí, como aquela pergunta que eu falei, a menina me pediu uma lista das coisas que são pecado. E eu falei, eu não tenho uma lista para te dar. Porque se eu te der a lista dos 10 mandamentos, eu estou errado. Porque o Senhor trouxe uma lista muito pior do que aquela. Muito mais difícil de viver. Muito mais. Muito mais. O Senhor me ensinou a fugir da aparência do mal. Existe um pecado, não matarás. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou um carinha um pouquinho esquentado, né? Hoje não mais, graças a Deus. Mas há um tempinho atrás, se alguém me agredisse, me desse um soco na cara, na frente do meu filho, provavelmente eu iria revidar. E eu queria ter o porte de arma para cuidar da minha família. E aí um certo dia alguém me questionou, Wellington, você desse jeito, imagina você armado. Aí eu parei, olhei, falei, Senhor, eu tenho um porte de arma, não é pecado? Não, porque eu não quero matar ninguém. O Senhor sabe meu coração. Mas a sua palavra diz que eu devo fugir da aparência do mal. Quais são as consequências disso futuras? O que pode isso acarretar? A palavra do Senhor nos diz que a lei serviu para nos mostrar o limite. Mas Cristo veio nos mostrar para andarmos fora desse limite. Porque uma vez o irmão Vicente falou para mim assim, pastor, tem muito crente que fica ali andando na beirinha do precipício, lá no limite, isso aqui eu posso, então eu vou fazer. Mas o próximo passo desse posso é o pecado. O próximo passo do posso é o pecado. Eu tinha um pecado que acarretava a minha família e a mim. Dizem que chama maldição hereditária, né? Eu era muito mulherengo. E eu tinha um amigo que era do mesmo jeito. E ele falou, o Senhor me chamou para pregar num prostíbulo. Eu falei, não vai não, rapaz. Você sabe o nosso passado, irmão, você vai aguentar fazer. O Senhor vai me fortalecer. Eu falei, irmão, você está andando na beirinha do precipício. Qual foi a consequência? Não ganhou nenhuma alma para Jesus, caiu e voltou para o mundo. A intenção até era boa, porque a prática dele era aquilo, então ele não queria mais ver aquilo.
Aquelas pessoas se vendendo, sabendo que Cristo pagou um alto preço pela tua vida, e você trocando por R$50, 100. A intenção era até boa, mas a fraqueza dele era essa. Então como é que você vai chegar no limite? A lei serviu para nós sabermos o limite. E aí o mal das pessoas é, até aqui eu posso ir, mas e se você escorregar ali? A queda é terrível. E o Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar, a palavra dele vem nos ensinar para tudo me é lícito, mas em tudo me convém. Por que não me convém? Porque isso futuramente pode trazer um dano terrível à minha vida espiritual. Porque isso pode trazer um dano terrível à vida espiritual de alguém que congrega comigo. Entendem? A palavra do Senhor nos diz que devemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, nos sujeitando a Deus, mas fugindo da aparência do mal. Aquilo que pode parecer mal, aquilo que se passar na tua mente que talvez possa acontecer algo ruim com aquilo, pode ou não pode? Mas pode. Então eu prefiro não fazer, eu abro mão. O Senhor Jesus Cristo chega para aquele homem e diz: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem podia não ser apegado aos seus bens materiais. A palavra diz que ele ficou triste porque ele tinha muitas herdades, muitas heranças. Mas ele podia não ser apegado a isso. Ele podia falar: Senhor, eu dou até para o Senhor, mas antes que aquilo pudesse ser uma pedra de tropeço na vida daquele homem, o Senhor diz: abandona todo o seu passado. E a mesma o Senhor tem para nós. Não dá para botar vinho novo em odre velho. Não dá para botar um remendo novo em algo rasgado, algo velho. Porque não dá, ele não consegue se manter intacto. Não dá para pôr Cristo no Antigo Testamento. Não dá para pôr Cristo nas leis de Moisés. Cristo vem sobre todas as coisas. Não dá para eu tentar pregar Cristo pregando sobre leis. Não dá, não dá, não dá. Porque as leis dão a entender que eu mereço algo. Não dá. Cristo é único e suficiente. Eu tenho que me despir de tudo, todo o meu passado. Quando você veio de uma determinada religião, de um determinado lugar, vou dar um testemunho. Posso, meu irmão? O irmão me comunicou nessa semana ou há 2 semanas que ele era pastor da igreja que ele servia. E quantas pessoas entraram em contato comigo antes de vir congregar dizendo: eu sou pastor, eu sou isso, aquilo e tal, eu quero ir para trabalhar para isso, aquilo. A primeira coisa que eu digo: meu irmão, aqui tem um pastor. Se o Senhor quiser que ele levantar outro, ele vai levantar. Mas se você está reconhecendo que você estava num sistema diferente, um sistema religioso, e agora você entende que você é uma nova criatura, você não quer mais aquilo para a tua vida, seu passado ele foi apagado. Seu passado ele foi apagado. Você não dá para trazer doutrinas e tentar introduzir isso no corpo de Cristo. Foi o que aconteceu no nosso ministério muitas das vezes. Irmãos vieram de outras doutrinas e tentaram implantar isso. Não dá, não dá, não dá. O Evangelho é Cristo e apenas Ele. E vai com essas doutrinas do diabo para longe. Vai com essas doutrinas de odre velho, de pano velho para longe daqui. Isso eu não recebo aqui. Aqui é o Evangelho de Cristo, a graça, a misericórdia, amor, favor imerecido. Não é mérito de ninguém. Isso que nos traz aqui. E glória a Deus por isso. E os irmãos entram para somar e eu glorifico o nome do Senhor. Mas nós temos que nos despir de todos os nossos desejos, vontades por amor a Cristo. E será que o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba tem permitido nós abrirmos mão dessas coisas? Do nosso nível? Quantas vezes na minha vida eu tive que abrir mão do meu determinado cargo, rebaixar a minha carteira para eu poder entrar numa empresa? Eu já fiz isso 1 ou 2 vezes, não lembro agora.
né? Eu era líder de equipe, entrei na outra... Eu era bombeiro, entrei numa empresa depois como ajudante, porque era só a vaga que tinha. Em outra eu era líder de equipe, entrei na outra como bombeiro. Fui fazendo essas coisas, irmãos. Porque eu entendia que quando eu chegava lá, o meu conhecimento podia ir. Agora, tudo que eu tinha de passado que me colocava em algum patamar, eu tinha que me humilhar. E às vezes os irmãos se convertem a Cristo e não querem abandonar o seu patamar de conhecimento do mundo. Tem irmãos que dizem para mim, já disseram, né? Não falam mais. Você é muito novo, você ainda vai viver muito, vai aprender muito em relação a isso. Eu falei, glória a Deus, vou aprender. Mas se eu sou o pastor dessa igreja, não é por mérito meu. Não é, irmãos, não é. Deus sabe que eu não mereço isso. Eu tenho irmãos aqui muito mais qualificados que eu. E eu espero que esses irmãos cresçam espiritualmente mais ainda e saiam daqui. Saiam daqui não da congregação, né? Mas que a gente abra igreja em outros lugares, grupos em outros lugares, que o reino cresça. E que a gente venha, mesmo ligado ao ministério, amém, mas que os irmãos venham crescer, que a igreja de Cristo venha crescer, seja na sua casa, seja em algum lugar. Mas sempre nos humilhando, abrindo mão de nós mesmos por amor a Cristo, dos nossos desejos, das nossas vontades. E aí, porque, irmãos, se nós entendermos o que o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Não, se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Agora, o ato de seguir a Cristo, te traz a perfeição, porque a perfeição está em Cristo Jesus. E aquele homem não nega isso e diz, não, eu estou abrindo mão, vira as costas e vai embora. E os apóstolos estão lá, os discípulos. Eu imagino a cena dos discípulos. Todo mundo imagina que os discípulos são muito pobres, né? Irmãos, né? Se você for ler a história da igreja, um deles, pelo menos, que era o coletor de impostos, não era, né? A história mostra que os coletores de impostos eram ricos, porque eles colhiam impostos além do que deviam, né? Que eram os publicanos. Mas o Senhor disse para aqueles homens assim, eles disseram, Senhor, é impossível praticamente o homem se salvar, porque o Senhor disse para ele, olha, é mais fácil um rico entrar no fundo de uma agulha do que um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos dizem para ele, Senhor, então quem pode se salvar? Olha o que os apóstolos disseram para o Senhor, quem pode se salvar? Ninguém pode se salvar. Então o Senhor diz para ele, para o homem é difícil, né? Para o homem, meus irmãos, parece que o Senhor estava contando uma novidade para eles, né? Versículo 25. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se então? Quem vai poder se salvar? Se esse cara segue todas as leis, só porque ele é rico e não abriu mão disso, o Senhor diz que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque o cara não quis vender as coisas dele e dar para os pobres. Então quem vai poder se salvar? Eu não tenho nada para dar para os pobres, né? E aí, versículo 26, o Senhor diz, e Jesus olhando para eles disse-lhes, aos homens é impossível. Aos homens é impossível se salvar. Não há possibilidade alguma de um homem se salvar. Mas para Deus, nada é impossível. Então quando alguém diz lá, para Deus nada é impossível, meu Deus é o Deus dos impossíveis, então eu vou conquistar isso, aquilo. Eu digo, irmão, o texto está dizendo que para Ele não é impossível salvar os homens. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem poder para isso. Então para o homem pode parecer impossível, irmãos. Irmãos, a caminhada é árdua, difícil. Aqueles que reconhecem a misericórdia de Deus e que não merecem a salvação, esses entendem que é impossível um homem se salvar. E por isso se arrependem dos seus pecados.
Por isso suplicam ao Senhor por misericórdia. Qual foi a última oração que você fez? Chorando aos pés do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados. Qual foi a última vez que você chorou de arrependimento? Qual foi a última vez que você chorou reconhecendo que não merece salvação? Qual foi a última vez? Eu não vou perguntar nem qual foi a última vez que você orou, né, que eu creio que todos oram, todos os dias. Mas qual foi a última vez que você chorou aos pés do Senhor? Que você reconheceu que a sua sentença já estava cravada. A sua sentença de morte já estava marcada. E não havia ninguém no mundo que poderia te livrar disso. Precisou, a palavra mostra, que o Deus despisse de toda a sua glória. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, foi humilhado, nasceu numa manjedoura. Manjedoura é bonita a palavra, né, Márcia? A gente fala, manjedoura, a palavra é bonita, mas a palavra é coxo, né? Onde os animais comiam, não é isso? Ou é onde tinham os animais? Então a palavra certa eu não lembro agora, mas não é bonitinha assim não, é coxo, né? É feio, é um lugar feio, sujo. Foi nesse lugar que o Deus Todo-Poderoso, quando veio em carne, nasceu. E aí habitou numa cidade que era desprezada pelo seu povo, a ponto de dizerem que pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Foi humilhado até o último dia, a ponto de dizerem, você não é Deus coisa nenhuma. Os próprios judeus dizendo, você não é Deus coisa nenhuma. Se você fosse filho de Deus, você tinha descido daí. Sendo humilhado, mas entendendo que era necessário aquilo, porque ele tinha um povo que ele amava. Ele tinha um povo que ele amava. Tem um louvor que diz assim, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial, né? Não é só a nossa nação, né? Esse louvor fala isso, mas é a nação eleita, o povo eleito de Deus, os santos, né? A sua igreja espalhada na face da terra. Quando Deus olhou para nós, Ele viu que nós não merecíamos, mas que o nosso coração era sedento por isso, que nós almejávamos a salvação. Porque a verdade é que o nosso coração almeja ser salvo. E as pessoas não entendem que só Cristo pode salvar e por isso elas vão para outras religiões. Por isso elas vão para outros lugares. Porque elas acham que essas coisas vão ajudá-las a se salvarem. Mas a salvação apenas está em Cristo Jesus. Não está num povo determinado. Os judeus, não está nos gregos. Está em Cristo Jesus. E reconhecendo isso, a palavra do Senhor diz que para Deus tudo é possível. E aí eu queria ler com você a partir do versículo 27. Porque, irmãos, é para encerrar, tá? O abrir mão de tudo, do eu, do passado, das coisas velhas, requer um sacrifício, sim. Não é fácil, é difícil. É difícil. Mas é um bem muito necessário. E o Senhor vai mostrar para os apóstolos que aquele homem não quis fazer isso, abandonar tudo que eles tinham, tudo que ele tinha para servir a Cristo. Mas os apóstolos fizeram. Versículo 27. Então Pedro respondendo disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E que receberemos? Aí eu lembro da passagem que diz assim, se a nossa esperança em Cristo está aqui nessa terra, a nossa esperança é em vão, né? Ela não serve para nada. Porque o que nós esperamos está além do que pedimos e pensamos. Não é isso? Então Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes,
quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono, na sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que aqueles que abandonaram tudo, eles herdarão algo do Senhor, 100 vezes mais do que o que eles tinham, e ainda mais a vida eterna. Mas a palavra traz uma passagem para nós. Os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Alguns não compreendem essa palavra, mas essa palavra está falando dos fins dos tempos. Porque aqueles homens abandonaram tudo por amor a Cristo, mas eles viram Cristo, viram o poder de Deus. Estavam muito próximo a muitas profecias daquele momento. Nós não. Nós não vimos, nós não tocamos, mas nós cremos. E nós passaremos por um momento difícil, que se chama grande tribulação, por aquilo que nós não vimos e não tocamos. Por um Deus, por isso a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E aqui nesse texto nos mostra que os derradeiros serão os primeiros, porque receberão mais o galardão, porque estão abandonando tudo por aqueles que eles não viram, estão abandonando tudo por aqueles que não viram, que não tocaram, irão sofrer, morrer, ser testemunha de um julgamento que não estavam. Vocês entendem isso? Para os apóstolos, não tinha como ter dúvida de que Cristo era Deus. Eles viram, tocaram, viram seu poder manifesto, viram Jesus Cristo ressuscitado, e por isso eles diziam: nós testemunhamos daquilo que vimos e sentimos, presenciamos, ou seja, nós falamos do que nós presenciamos, nós vimos, nós tocamos. Agora, é muito difícil você colocar a sua mão no fogo por aquilo que você não viu, não é isso? Nós não dizemos isso: olha, eu não boto minha mão no fogo não vi. Mas nós estamos crendo naquilo que nós não vimos nem tocamos, mas que nós sabemos que é real, porque habita em nós. Nós não temos provas físicas, mas nós temos aquilo que Pedro e João tinham. Eles diziam: nós não temos prata nem ouro, mas nós temos o Espírito Santo. Eu não tenho como te mostrar em dinheiro que Cristo vive, mas eu tenho como te mostrar em poder. E por conta desse crermos, a palavra diz que os derradeiros serão os primeiros. Porque nós receberemos um galardão, porque nós não vimos nem presenciamos. Então, se a nossa fé estiver intacta, permanecermos firmes no Senhor, nós seremos recompensados por isso. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor diz: não há ninguém que tenha abandonado tudo por amor a Cristo, que não receba 100 vezes mais. E Ele diz no final que os derradeiros serão os primeiros. Nós seremos recompensados, irmãos. E aí, a minha recompensa é olhar para o que Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então vale a pena. Vale a pena. Primeiro nós precisamos reconhecer: não há salvação em nós sem Cristo Jesus. Não há nada que nós possamos fazer que nos dê a salvação. Mas tem algo que nós podemos fazer.
estar em Cristo Jesus, porque a salvação está nele. Então, se estivermos em Cristo, somos salvos. E aí, irmãos, nós entendemos que não é eu não posso e eu posso. Eu não quero, porque isso desagrada ao meu Senhor. E eu quero, porque essa é a vontade do meu Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé. Oremos ao Senhor. Pai Santo, querido, amado, obrigado por esse momento de palavra. Senhor, que essa palavra tenha alcançado os nossos corações e nos dado entendimento da Tua palavra. Que, Senhor, é muito difícil abandonarmos amizades que nos trazem má influências. É muito difícil, Senhor, deixarmos de fazer algo que nós gostávamos muito. Eu sei que é. Mas quanto mais nos aproximamos de Ti, mais nós queremos Te agradar. E nós Te agradamos fazendo tudo em prol do Teu reino. E assim nós entendemos que as outras coisas já não têm mais tanta influência em nossas vidas. Já não tem mais tanto desejo. Já não temos mais tantas vontades. Porque a nossa vontade se tornou aquilo que o Senhor quer para nós. Porque nós abrimos mão das nossas vontades, porque sabemos que muitas das vezes ela nos leva a lugares ruins. Mas a Tua vontade, ela é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor sempre quer o bem da Tua igreja. O Senhor sempre faz algo em nossas vidas para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós entendemos, ó Pai, isso. E por isso nos despimos de tudo aquilo que não seja Teu. Tudo aquilo que não veio de Ti. Nós nos despimos. E abrimos mão. E dizemos, queremos, Senhor, a Tua face. Queremos a Tua presença. Queremos Te agradar. E reconhecemos que não temos poder para nos salvar. Não há jejum que possa nos salvar. Não há oração que possa fazer com que a gente seja salvo pelas nossas práticas. Mas a oração que nos faz sermos salvos é a oração de arrependimento de pecados. Ela nos traz a salvação em Cristo Jesus. Alcançamos a salvação não por nossos méritos, mas porque reconhecemos que não temos mérito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados nós que abrimos mão de tudo por amor a Cristo. Senhor, fortalece a Tua igreja, dá paz aos nossos corações, dá amor e união a nós, intrepidez, ousadia para pregarmos o Teu Evangelho, e amor às nações, amor aos povos, amor aos irmãos, amor àqueles ímpios, para que eles se convertam a Ti. Assim Te oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e peço ao Senhor que nos leve em paz e segurança para os nossos lares, e nos conceda a misericórdia de termos uma semana abençoada por Ti, em o nome de Jesus. Amém.